Tá, meu nome é Agara Espanha Gomes e sou bibliotecária. Estudei música, mas larguei música pelo caminho, não fiz nada com ela. Estudei com Vila aqui pertinho. Entrei na biblioteca meio por acaso, sem saber porquê. E fiquei. Eu tinha largado letras, porque eu não queria saber de ficar estudando estilo literário. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler para me divertir. Eu gosto da língua. Eu fazia anglo-germânicas. Anglo-germânica eram rebotalhos. Bacana era letras clássicas. Depois vinha neolatinas, né? Aí o curso de inglês era excelente. Uma professora inglesa com doutorado na Alemanha, Miss Hull. Umas assistentes maravilhosas. Depois uma delas acabou sendo titular lá do Fundão, que é a Ila Gomes, maravilhosa. Pessoal de gramática, maravilhoso. Mas de alemão era a professora era bonitinha, olhos azuis, assistente. A gente perguntava, nariz é masculino ou feminino? Ah, deixa eu olhar. Então era nesse nível. Fui aluna da Cleonice Berardinelli, que estava substituindo o professor, o catedrático, que tinha sido indicado para ser cônsul em Portugal, maravilhosa, mas assim mesmo larguei o curso. Aí onde uma amiga minha, do liceu, que era bibliotecária, o que você vai fazer biblioteconomia? Atravessei a Bahia, era o último dia, voltei, enchi a paciência do pessoal do liceu para me dar a ficha, sei lá, 47, 49, não sei, aquela ficha de acabar o segundo grau. Entrei 5 para as 3, entrei na Biblioteca Nacional, a inscrição terminava 3 horas, foi assim que eu entrei. A forma de ingresso era um vestibular. Tinha História da Literatura, tinha inglês, não me lembro se tinha francês, português, acho que era isso. Tinha o professor, acho que era Ivanir, né, que dava organização, administração de biblioteca. E todo ano a gente já sabia, tinha que ler estudos sobre o método de Descartes. Tinha um professor que dava obras de referência, aí esse era muito engraçado, porque essa minha amiga que disse, vai fazer biblioteconomia? Tinha todo o material, e ele dava as provas exatamente iguais. Então era fácil a gente tirar 10, porque as provas eram exatamente iguais. A gente tinha as provas e a gente fazia as provas, né? E aí tinha uma coisa que era assim, Paul Otlet e La Fontaine criaram o Instituto Nacional de Bibliografia, que depois foi a Federação Internacional de Documentação. O La Fontaine ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ponto. E trouxeram e desenvolveram a CDU com base no Dewey, ponto. Era isso. E eu acho que, parafraseando um pouco, eu acho que a graduação tem que ter esse limite. Você tem que dar aquela coisa básica arrumada para o aluno. E a gente tem um problema para o professor fazer isso, que não há livros. E quando tem livro, você segue o livro. Nem que seja 1 ou 2 livros, você diz, desse livro, vou dar tais e tais capítulos, e isso, vocês entendeu? Então fica muito assim, na nota você trabalha com as anotações que você tem. Até hoje, eu acho que a gente se ressente de falta de livro. Não digo livro traduzido não, livro traduzido é bom, mas é uma realidade diferente. Fazer o livro brasileiro, entende? O que é importante, aquilo que tem a ver com, você pode fazer coisas assim, bastante novas, mas de uma forma sintetizada. Eu gosto muito da área de comunicação e a gente aprendeu que é uma área fronteiriça com sociologia da ciência. Tinha um livro que era uma espécie de bíblia da gente no IBIT. E mostrava como é que é o percurso da produção do conhecimento nas ciências sociais e na física. Nas ciências sociais, o ponto maior é o Congresso Nacional. Mas tem os seminários, tem os simpósios, para que é que ele serve? Para a troca de informação. E aí ele diz, quando é que a informação fica sedimentada? Quando ela vira livro. Na física, leva 13 anos para uma notícia nova entrar num livro. Entende? O livro tem informação sedimentada, o artigo tem informação atomizada. Se o professor não tiver capacidade de fazer síntese e o aluno não anotar, porque não está escrito em livro nenhum, então, pelo menos, a gente no curso tinha isso, aquela coisa arrumadinha, isso é isso, aquilo, 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 aquilo. Você saía com a cabeça arrumada, né? E aí outra coisa interessante é que, se a gente, por um lado, tinha esse professor que dava sempre a mesma coisa, do outro lado, a gente tinha a dona Lídia Sambaqui, que era, na ocasião, presidente do BBD, que só falava na FIDE, só falava no Donker Davis, que era o presidente da FIDE, um holandês. E aí, mas a gente aí aprendeu a CDU, onde é que a CDU entrava, e bibliografia.
Então, eu acho que a grande contribuição do curso foi essa. Se São Paulo tinha sido modernizada, sabe como é que é a história de São Paulo, né? Aqueles americanos vieram, deram um cursinho, aí as brasileiras todas eram assim, dentistas, formadas em direito, formadas era pessoal de primeira linha, assim, top de linha da sociedade paulista. Fizeram mestrado lá, que era uma coisa simples, a gente achava que era uma coisa. Porque mestrado nos Estados Unidos é o primeiro grau, né? Você sai do college, você não é nada. Aí você faz o primeiro graduado. O primeiro graduado é mestrado, graduate. É mestrado, depois tem o doutorado. Então, a profissão vem depois do college. Elas foram lá, fizeram como se fosse uma especialização. E modernizaram o curso de biblioteconomia e o curso do Rio se beneficiou com catalogação, com as novas normas da ALA, porque até então era a Biblioteca da Vaticana, que eu tenho até hoje, acho um livro interessantíssimo. Mas São Paulo nunca entrou na bibliografia, na documentação, que é hoje a ciência da informação. Entendeu? Eu acho que esse foi o salto que a Unirio deu. Com a Dona Lídia e depois com outros que seguiram, porque muitas pessoas do próprio IBBD depois foram dar aula no curso, né? As pessoas foram trabalhar na Fundação Getúlio Vargas e depois vieram dar aula no curso também. Era um curso de especialização muito bom, que praticamente corresponderia ao mestrado profissional de vocês, entende? Então eu acho que isso tem que ter um mestrado profissional. Eu sou adepta do mestrado profissional, entendeu? E eu acho que a grande contribuição do IBBD, do curso, foi esse, foi trabalhar com as questões da bibliografia, que era o material que a gente ia trabalhar por excelência no IBBD. E que eu não vejo isso em curso nenhum. Aula prática? Não, a gente tinha os exercícios ali, porque a Biblioteca Nacional era fechada, né? A grande dama, né? Era fechada, a gente não fazia nada na Biblioteca Nacional. Aí lá tinha uma salinha que era do curso e pronto. Dali a gente não passava. Contato com os colegas. Eu sou péssima de contato. Eu tive uma colega, Maria Alice Barroso, que depois foi escritora, trabalhava no Ministério do Trabalho. Era o Passarinho, que era o ministro do Trabalho. Ela escreveu Os Poceiros, um livro assim bem mais à esquerda. Mas depois ela foi para a Biblioteca Nacional, quando eu estava lá na época da Célia, que ela substituiu a Célia, e ela resolveu... A Célia deixou de me dar apoio também, e a Maria Alice embarcou nessa, e a gente acabou se desentendendo. Eu tive a pretensão de modernizar o cabeçalho de assunto da Biblioteca Nacional. Foi um boicote só. Foi ótimo, porque eu tinha todo o material sobre catalogação que você possa pensar, porque eu era feliz e eu sabia. Tudo o que eu precisava o IBBD tinha. O IBBD tinha o serviço de cópia, de microfilmagem, eu mandava buscar no exterior e eu não pagava nada, porque eu era funcionária. Então eu tinha tudo. Aí uma colega lá da Fluminense tinha que fazer o mestrado, eu falei, faz esse trabalho. E ela fez a dissertação dela muito bonita, e rapidinho, em cima do que a gente gostaria de ter feito, modernizar a Biblioteca Nacional. Olha, criação do curso. Eu sei da criação do curso da Fluminense, né? Porque eu estava lá, né? Essa minha amiga que disse para eu fazer biblioteconomia, que me levou para o reitor e a gente criou o curso assim, ele gostou da ideia e criou. E depois a gente foi brigar no conselho, porque foi a revelia do conselho. Mas da Santa Úrsula não, o curso já existia, era muito antigo. Quando o curso da Biblioteca Nacional tinha 2 anos, a Santa Úrsula inventou um terceiro e ela atualizava. Quando o curso passou por 3 anos, a Santa Úrsula era Nieta, professora Nieta. Ela criou um 4º período. Então ela foi muito avançada nesse sentido, porque não tinha essa burocracia de serviço público, né? Então ela conseguiu avançar. Quando eu fui para lá mais recentemente, houve uma criação de um instituto que foi feito com a coleção de pesquisa da IBM. Quando a IBM acabou com o setor de pesquisa, ela mandou os engenheiros e a coleção toda para Santa Úrsula. E esse pessoal quis colocar a biblioteconomia junto. Bom, eu acho que de alguma forma acabei sendo expulsa por isso. Porque eu botei um semestre de catalogação, eu botei automação, eu botei um monte de coisa e a reitora foi deixando. Só que depois
Eu saí, porque eu fui expulsa, né? Eu recebi bilhete azul e aquilo continuou. Na verdade, a coisa era muito pior, porque eu já dizia, vamos acabar com o curso? Porque tinha 4 alunos no vestibular. 5 alunos, nunca tinha 6 alunos. Aí, como é que eu fazia para coordenar? Eu disse, quais são as disciplinas que não tem pré-requisito? Esse aqui a gente bota todo mundo junto, de 4º período, de 1º período, 3º período, porque tinha que otimizar. Vai dar aula para um aluno? Vai dar aula para 2 alunos? Faziam vestibular. Foi quando vocês abriram aqui à noite, acabou o curso. Existe assim uma liga muito grande do curso de biblioteconomia com biblioteca. O pessoal não larga a biblioteca, né? Eu não tenho nada contra a biblioteca. Eu acho que a biblioteca já amadureceu, já estabeleceu. Ela hoje tem que incorporar tecnologias, mas ela é a base, inclusive, para a ciência da informação. Como diz o professor Shira, ciência da informação é uma 8ª acima da biblioteconomia. Né? Não teria ciência da informação se não fosse computação e biblioteconomia. Na criação do movimento de ciência da informação, tinha lá na Inglaterra o curso de biblioteconomia, bastante teórico, bastante filosófico, nos Estados Unidos bastante tecnológico, mas bibliotecários especializados trabalhando com engenheiros deram nascimento à ciência da informação nos Estados Unidos, que chamava informação científica na Inglaterra. Então, qual é o salto? O salto é que você deixou de olhar para o livro e passou para olhar o que está dentro do livro, que é a informação, que é o que a bibliografia faz. O que você faz com a bibliografia? Você pega um artigo, trabalha o artigo, faz a referência, faz o assunto e joga a revista embora. Para onde ela vai, eu não sei. Publica a bibliografia. Se alguém quiser saber onde está, usa catálogo coletivo, sei lá, alguma coisa para achar o documento. Então, a gente cuida da informação. Eu acho que esse foi o grande pulo, entendeu? Que você sai da localização física do livro. E aí, o que você tem para localização física? Você aprende CDU, que é uma bobagem. CDU é para bibliografia, não é para biblioteca. Aprende CDD, mas não aprende criticamente, aprende operacionalmente. Aprende catalogação, aprende no livro. Mas cadê o conteúdo? O conteúdo é a coisa mais difícil de trabalhar. Tem alguma história da transição IBBD e BICT que você queira contar? Nessa época você já estava na vice-direção? A gente sabia que tinha uma mudança. Eu acho que eu deixei o pessoal bem preparado para a mudança, porque antes disso, quando Dona Lídia saiu, e veio o professor Campilha, de São Paulo, e tinha um grupo muito grande, assim, de pessoas que trabalharam com Dona Lídia, que começaram a fazer, assim, um jogo sujo contra o diretor. E um dia me chamaram para uma reunião, eu digo, você tem uma reunião para você falar mal do diretor? Vamos embora. Você tem que ter ética. Né? Então, quando eu sabia que vinha mudança, eu fui deixando o pessoal todo preparado, vai ser ótimo, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Não mandei ninguém fechar armário, nem apagar nada, porque não tinha nada para apagar, também não tinha computador naquela época, era gaveta, era ficha minha, não tinha nada que apagar. Mas foi muito ruim a mudança do IBBD para o IBICT. Eu não pensei que fosse tão ruim assim. Porque veio um pessoal de informática. E como o pessoal falava muito de sistema de informação, eu achava que o pessoal entendia o que a gente fazia. Eu fui assistir uma palestra do Dion, que ele só falava de sistema de informação. Muito tempo depois, eu passei a entender a questão terminológica. Né? Vou dar um pulo assim, eu já estava, não sei se eu estava aposentando, não, eu estava largada lá no CNPq, quando ele virou IBICT. E uma amiga minha, que hoje é professora, não foi minha aluna, foi depois no mestrado, mas não foi aluna de graduação, Maria Luísa. Maria Luísa foi chamada para organizar, para a gente organizar a informação lá do setor da pós-graduação. E tinha um professor muito interessante da área de informática. E um dia eu falei sistema de informação, eu falei assim, não é sistema de informação, é sistema de recuperação de informação. Aí caiu a ficha. Quando você estiver falando com o pessoal de máquina, não fale sistema de informação, porque a estrutura deles é uma coisa. Fale sistema de recuperação de informação. Aí eles vão entender seu discurso. Entende? Porque o sistema de informação é assim, qual é o endereço do Jairo? Rua tal, número tal, 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 tal. Acabou. Como é que é o sistema de recuperação de informação? Você abre um leque, 10, 20, 30 respostas para a pessoa escolher o que ela quer.
É outro mundo, é outro software, é outra estrutura. E trabalha também com conteúdo. Eles têm dificuldade de lidar com a coisa semântica. Eles acham que a gente é do... Sabe, a gente é do planeta Marte. Quando a gente fica falando terminologia semântica, não sei o quê. Mas faz parte da vida deles. Eu digo que é cara coroa. Sem cara coroa não tem moeda. Tem que trabalhar com a turma de informática, sabendo até... Tem que criar um denominador comum entre os dois para um entender a conversa do outro. Entendeu? Mas eles vieram assim, derrubando, achando que tudo era máquina. Aí eu tenho umas experiências interessantes. Fui jogada lá no CNPq. Não puderam me mandar embora porque eu tinha muito... Virou CLT. Aí eu soube que não me mandaram embora porque eu ia custar muito caro. Eu tinha 30 anos, salário de serviço. Depois eu soube depois. Aí eu estava largada lá e apareceu o tal do PDCT, Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E aí trouxeram lá um sistema informático, projetos do Brasil, quem pesquisava o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí tinha assim, Instituto de Física, um botava assim, I.Física-PUC-RJ. Outro botava Instituto de Física-PUC-RJ. Outro botava PUC-RJ Instifis. Não tem computador que vai achar isso, gente. Não vai achar nunca. Aí você começa a entender a cabeça deles. Claro que esse sistema não deu em nada, né? Mas então, quer dizer, eles não entendiam o que a gente falava. Aí tinha um vice do CNPq, eu não lembro o nome dele. Eles impediram que o pessoal fosse para a Unesco, para a reunião da FIDE. Ele me disse assim, vocês não podem ter informação sobre organizações científicas. Eu disse assim, mas eu tenho. Eu tenho. Mas não pode. Mas eu disse assim, mas eu tenho. Porque a gente tinha assim, quando você tem uma referência de um fulano, um artigo, professora Simone. Simone, né? Tá lá, Simone vai. Unirio, tá lá, já tem informação da instituição. Escola de Biblioteconomia, né? Artigo tal, página tal, ano tal, para lá. A gente, do computador, você tirava um bloco só de professores e instituições. Eu podia dizer que instituições de biblioteconomia tem no Brasil, né? Com professores. Que professores de documentação tem no Brasil? Quais são os professores que trabalham com desenvolvimento de coleções? Porque era só cruzar os dados estavam lendo a bibliografia que a gente levantava. Não pode ter. Então, isso foi, quer dizer, foi um terror, né? Mas logo depois, eu saí, fui trabalhar, quando o Collor entrou, uma amiga minha estava fazendo um trabalho, que queriam fazer um serviço, não sei o quê. Eu falei, vou trabalhar com esse pessoal, não estou fazendo nada aqui no CNPq mesmo. Acabaram com as agências, tinha que ir para Brasília, não ia para Brasília. Aí fiquei lá, o Collor caiu, me aposentei. Mas quer dizer, meu contato com o IBICT foi esse, entendeu? Para eles, máquina não é conteúdo semântico, não tem que ser tratado. A máquina faz tudo, a máquina é maravilhosa, ela vai fazer tudo. Quando eu fui trabalhar na biblioteconomia, eu gostei da classificação. E aí, a gente acabou... Tinha uma colega nossa, de Minas, que tinha que fazer mestrado na Inglaterra e que conheceu toda a linha do Ranganathan. E eu pedi a ela que explicasse, mas ainda era para fazer tabela de classificação. E a Nieta era quem mais conhecia Ranganathan por aqui, né? Então eu achei que a teoria da classificação aqui era interessante. E não a teoria da classificação para fazer tabela. Mas para você fazer a classificação... O que aconteceu? Quando o computador entrou na história, e que veio a tal da ciência da informação, que o professor Aldo diz que nasceu na Inglaterra, e eu concordo com ele, mas o nome veio do americano, e o americano diz que tudo é deles, então é deles. Tudo bem, o nome ficou. Quando o computador entrou, o que você tinha? Você ainda tinha listas. O computador ainda produzia listas. Depois ele passou a produzir a tal da álgebra booleana, que aí você já fazia busca e ele produzia um relatório ainda. Mas você já fazia busca juntando as coisas. Um e o outro, não e o outro. Aí acabou o cabeça de assunto. Aí começou a história. Tudo solto. Tudo solto. E daí? Você diz desenvolvimento nacional, são duas palavras ou é uma palavra só? Aí começou a história. E aí eu descobri a norma de terminologia. Quando eu li a norma de terminologia, eu falei, gente, isso aqui é tesouro. Porque falava em termo genérico, termo específico,
Falei, essa turma da terminologia fala desse negócio, né? Porque o tesauro era uma coisa assim, meio você trabalhava com a palavra solta. No primeiro momento, sim, porque o computador era burro, ele só pegava a palavra solta. Tanto que veio o Unitermo, que também trabalhava com palavra solta, né? Então tinha que ser, mas certas coisas, quando você combinava, não dava certo, né? Aí eu descobri a terminologia. E a terminologia, o engenheiro austríaco que inventou esse negócio, que o pessoal de letras não gosta, mas que inventou a terminologia, ele falava que tinha que ser sistemático. Ora, sistemática é classificação. Ora, tem classificação, tem palavra, tem termos, estou nessa. Então, acabei ficando nos termos, né? Eu já vinha estudando Ranganatha. Aí, para você criar um tesauro, você usa a Ranganatha, porque a gente faz tesauro facetado, não faz em ordem alfabética. Cada unidade é um conceito. O Ranganatha não trabalha isso. Ele trabalha de uma outra forma. A parte de termos não interessa. Ele trabalha a parte mais de organização do pensamento. Porque ele diz o seguinte, se você olhar, vou explicar rapidinho, se você olhar a Column Classification, psicologia, ali está lá, vamos chutar que psicologia seja K. Então, psicologia tem lá, K. Aí, pelo nível das pessoas. Então, K1 é criança, K2 é adulto, K3 é idoso. Tá aí, psicologia infantil, psicologia do que, entendeu? Ele não cuidava da palavra, ele cuidava das ideias que estavam por trás e botava códigos. Por isso que eu digo, a parte de termos em Ranganatha não é legal, porque ele não tinha essa preocupação. Mas a terminologia também trabalha com os conteúdos. E a gente, quando faz os tesauros, a gente trabalha com os conteúdos. Então, a gente fez um trabalho para o museu, que até hoje não me pagaram. E a parte de moda tem, assim, tecidos. Aí você tem um monte de tecido, aí você começa a arrumar. Você tem 70 tecidos, tem que dar uma organização nesse negócio. Aí tem, às vezes, o mesmo tecido pertence a uma classe e pertence a outra classe. Porque ele tem um atributo tão forte aqui de renda e tão forte ali de brilho, que você diz, segundo o brilho, pau, 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 pau. O segundo, a estrutura de renda, pau, pau. E aí ele está nos dois. Eu estou trabalhando com a característica do objeto. Então, o que Ranganatha fazia? Trabalhava com a característica do objeto. A terminologia também trabalha com a característica do objeto para você arrumar as coisas. Aí a gente tem uma situação muito complexa, porque o que a lei diz é curso de biblioteconomia. Mas o conteúdo avança muito mais do que isso. Então você não pode se deixar impressionar pelo nome, porque senão você perde. Você fica achando que o único lugar que você pode trabalhar é em biblioteca. E não é verdade. Todo mundo, a gente está na sociedade de informação. O que isso significa? Que todo mundo tem um monte de coisa para organizar. Mas a gente tem um mundo novo, que eu acho que é o que a biblioteconomia, que a escola de biblioteconomia tem que acordar, que é para fazer o profissional de informação. Tá bom, curso de biblioteconomia é o que a lei diz, tudo bem, você entra lá, mas mostra que a ênfase, quem pode mais, pode menos. Se você sabe organizar a informação, você sabe organizar a biblioteca. Mas você sabe organizar a biblioteca não necessariamente se você sabe organizar a informação. E qual é a vantagem de você trabalhar com informação? Porque hoje você está na informação dos objetos. O bicho-papão é o texto. O texto tem assunto. Esse aqui é o bicho-papão. Na web das coisas, não. Você tem objetos. Quer ver? Vamos começar. Eu vou organizar aquelas máscaras lá que o professor deixou aqui, as peças que ele deixou aqui. É um objeto. Eu vou usar terminologia e vou usar classificação. Eu vou organizar lá o Museu da Carmiranda. Né? A gente trabalha com o quê? A gente trabalha com classificação, trabalha com velho Ranganatha. Em tese, o que é que deve ter no Museu Carmiranda? Deve ter roupas, deve ter adereços, deve ter... Essas roupas têm materiais, tem tipos de tecido, tem modas, tem estilo. Eu chego com essa grande categorização e vou olhar. E ali eu só tenho coisas, eu não tenho assunto. Então uma coisa, outra coisa, outra coisa. E quem trabalha lá, tem um rapaz lá que entende de tudo. Se a pulseirinha é uma coisa só, tem um nome. Se são 2 argolinhas, tem outro nome. Se tem um monte, tem outro nome. Aí você vai entrando no mundo das pessoas, mas é um mundo dos objetos, que tem nomes e que você organiza. Você não vai botar um colar ao lado de um chapéu.
Você botar colar junto com os objetos de braço, de dedo, de cabeça, de ombro, né? E você vai arrumando os objetos, né? E a pessoa acaba encontrando o que ela quer. Porque a vantagem da classificação é que você encontra aquilo que você nem pensava em encontrar. Você se depara com aquilo, né? Então, é muito mais fácil você ensinar isso para os alunos e muito mais divertido. Você vai trabalhar, vamos dizer assim, vou lá na Casa Moeda. Ali tem moeda de tudo quanto é tipo. Você pode arrumar por período, por reforma, mas aí tem as moedas mesmo, os valores, tem os materiais, tem, sei lá, tem os desenhos, as efígies, quem criou, quem não criou. O mundo dos objetos, gente, é muito mais fácil, o mundo está aí para ser organizado. Recebi uma correspondência de uma menina do Ministério da Indústria e Comércio. A gente queria que você organizasse o tesouro. Eu digo, muito bem, me manda a lista do que você tem. Não, a gente não tem nada. Eu digo, como você não tem nada? Eu não posso inventar. Ele manda o título, eu quero o setor de projetos industriais. Me manda o título dos projetos, não precisa dizer quem fez, não. Daí eu tiro, começo a tirar as palavras e começo a montar um vocabulário em torno do qual você pode crescer. Nunca mais retornou. Mas me mandou um material. Tinha lá agora chamam de ontologia, nem sabe o que é ontologia. Era uma tabela de classificação de uma ontologia. Aí tinha de tudo, matemática, geografia, física quântica, não sei o quê. Deve ter cobrado uma nota preta, entregar para o Ministério, que não deve fazer nada com aquilo. Eu não trabalho assim. Eu posso inventar um tesouro para a indústria do comércio. Posso inventar, mas não é honesto. Vai fazer o que com aquilo? Né? Então, você, todo mundo tem problema para arrumar. E projeto também você acaba caindo no objeto. O assunto não interessa muito, porque o projeto qual é o tema do projeto, que às vezes já está no nome. Desenvolvimento, não sei de que, não sei de que, aperfeiçoamento, não sei de que, né? Avaliação, não sei de que, não sei de que, tá lá. As palavras-chave estão ali. Dali você pode até fazer um tesouro, mas já tem alguma coisa. Dali você vai dizer assim, o nome do projeto, o autor do projeto, se ele veio de fora, qual foi a instituição que fez, quem foi que pediu. Catalogação, viu? Dá boa. Né? Tudo em torno do projeto. O assunto é detalhe, é uma palavra que até o próprio projeto diz o que ele é. Tem nem que, não é diferente de um texto, que você tem que analisar para ver as várias palavrinhas que representam ele, né? Às vezes o título já representa tudo que tem que representar. Se bem um resuminho, você bota um software que vai lá, busca por palavra e você acaba achando. Você pode ter um tesouro mais simples. Então, todo lugar você tem organização para arrumar. E que a maioria das vezes não é texto. A tal da indexação. Então muda a indexação, dá uma indexação rapidinho de assunto e vai logo para essas coisas, para a pessoa saber, olha, tem, sei lá, um museu, não sei lá das contas, aqui, museu de pedras, não sei lá das contas, tem espaço para mim, aí me chama que eu vou organizar isso. Entendeu? Eu acho que a relação é essa. Não pode deixar que o nome biblioteconomia pense que você só tem emprego na biblioteca, que você vai fazer concurso para trabalhar com biblioteca, com chefe que vai enchendo sua paciência, que a etiqueta tem que tirar porque tem que mudar para não sei o quê, que a fichinha tem não sei o quê. Não dá, gente, não dá. Você vai voltar ao século XVIII, quando o Dewey criou o curso de biblioteconomia, que era operacional. Hoje não pode ser mais operacional. Operacional você bota o segundo escalão ali, né? O auxiliar, o repetitivo. Você tem que pensar que você tem que pensar. É uma área que vai te ensinar a pensar. Né? Você está num lugar que é para você pensar, criar, desenvolver. Então, ciência da informação. Geração do conhecimento.